Olá, descendente de italiano! Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês como literalmente é o serviço oferecido pela minha assessoria, minha aqui da minha equipe, como que é no formato do nosso trabalho, por que que eu digo que de atuar como especialista em cidadania italiana. Muitos inclusive aí no canal fazem confusão, né, e me abordam como doutora. Eu não sou advogada, minha formação acadêmica é em comunicação social e administração de empresas, nada tem a ver com a área jurídica, tá? E é importante que vocês entendam, para quem está começando a me seguir agora, né, que está chegando agora, porque quem já está comigo há um determinado tempo conhece, sabe o histórico. Bom, eu comecei a atuar com cidadania italiana já há muitos anos, daqui a pouco vai dar quase 8, 9 anos. Estou na Itália há 15 anos e comecei a atuar no segmento de cidadania italiana para ajudar parentes indiretos, né? Literalmente aprendendo sobre cidadania e indo nos respectivos órgãos públicos, indo na Agência della Entrata, indo no Comune, enfim, efetivamente indo aos órgãos públicos e também pesquisando junto às respectivas fontes, não de modo aleatório, não se aventurando. E ajudei aí esses familiares indiretos, que foram vários, inclusive, na montagem e reconhecimento da cidadania italiana, e aí, de um modo indireto, repito a palavra indireta, porque não foi algo que eu fui buscar, esse segmento chegou até mim, tá? E com mais de 300 processos realizados de modo presencial, todos com sucesso, referências, depoimentos, né? Graças a Deus, trabalhando super dentro da lei, nada com esquema, nada com pagamentos, nada com, enfim, que fugisse o formato ou que colocasse em risco os processos dos clientes. Em base a toda a experiência adquirida no decorrer desses anos e de todos esses processos, né? Eu estruturei curso, porque não existe a profissão regulamentada de assessoria, cidadania italiana, não existe. Reconhecer a cidadania italiana, o cidadão só pode fazer através do órgão público, comune, consulado ou, se for o caso, tribunal via judicial, sem haver um intermediário, ou seja, uma profissão reconhecida. Mas devido à tensão, devido à complexidade, à dificuldade imposta pelo próprio sistema, ou seja, pelos próprios consulados e comunes, muitos comunes, os quais os próprios oficiais não sabem trabalhar, não sabem como funciona, né? Devido a toda a dificuldade, todo empurra, criou-se espaço para ter alguém aqui no meio, né? Alguém que literalmente saiba o que é e como fazer para ajudar a ponta que seria o cidadão, o descendente de italiano. Por quê? Porque ele não tem o suporte, a velocidade, a interpretação, as respostas, a ajuda da ponta da linha, que seria o órgão público responsável, comune ou consulado, dando vazão e espaço para que atuasse esses profissionais, mas não como profissão regulamentada, tá? Então, para você trabalhar com cidadania italiana, como eu, por anos trabalhei aqui no presencial, montando, analisando processos, etc., não tem necessariamente que ser um profissional advogado, não existe a necessidade da figura advogado, principalmente para a montagem do processo fazil. Porém, no Brasil, os advogados, né, vendo nesse segmento um nicho de oportunidade, de seriedade, de demanda e etc., colocaram mais esse serviço na prateleira. Mas muitos advogados não sabem, entre aspas, nada de cidadania italiana. Tanto é verdade que eu tenho vários participantes do TCI, treinamento de cidadania italiana, dentro do meu treinamento de cidadania, para o que? Aprender como é a realidade de A a Z, tudo sobre cidadania. Tá, ok? Então não existe a formação, não existe a regulamentação da profissão cidadania italiana, despachante, intermediador, pesquisador ou buscador de documentos, enfim, de assessoria. E sim um profissional que possa estar fazendo essa ponte, mas em base efetivamente ao conhecimento. E aí tem de tudo. Tem profissionais os quais fizeram o próprio processo como descendente,
frente, viram que é um mercado de demanda e às vezes nem estão capacitados à altura, porque em base a um único processo é difícil você oferecer o serviço, né, de consultoria e assessoria em base à realidade do teu próprio processo, porque cada processo é único, tem processos simples, como eu digo, medianos, simples, complexos, com DNA, com complexidades, então cada processo é único. E muita gente se sentindo apto a vender cidadania porque pega o básico na internet, monta um e-book e fala, precisa da certidão de nascimento do inteiro teor, assim, assim, assado, e estrutura esse básico e se considera já um profissional, tá? Mas fica a critério do requerente, do cliente, ter a perspicácia de se aprofundar no nível de conhecimento do profissional a ser contratado, em histórico, em referências e tudo mais. E aqui, por que eu tô fazendo esse parênteses explicando um pouquinho? Para vocês entenderem que eu me considero especialista. O que é especialista, né? É o conhecimento, a experiência de um indivíduo, né? Que tem um conhecimento especial sobre alguma coisa, sobre algo, enfim, né? E no caso, em base a todos esses anos de atuação, de atendimento, de processos diferentes, de histórico, eu criei o quê? Não tanto conhecimento, né? Porque uma coisa puxa a outra, experiência, estruturei, então eu me considero especialista em cidadania italiana. No judicial, nós precisamos da figura do advogado, logicamente, para fazer a petição no tribunal, como se necessário fazer uma petição no tribunal, uma solicitação, protocolar um pedido no tribunal no Brasil, precisa da figura de advogado. Para montar um processo, para retificar, para analisar, não precisa da figura do advogado, precisa do profissional que tenha conhecimento e experiência. Tá bom? Entenderam a diferença? Então, como o cidadania é algo complexo, entre aspas, o cidadão, o descendente, ele já associa a advogado, mas não necessariamente. Tanto que, seja advogado ou não advogado, pode participar do meu treinamento de cidadania italiana. Aqui na Itália, aqui no meu escritório, eu tenho 2 advogados que atuam em conjunto comigo. Não faço indicação para advogado, que tem aí no Brasil um monte de gente angariando o cliente para indicar para advogado. Não, a gente trabalha junto. A diferença é que, devido ao nosso fluxo, à nossa demanda, eu tô com os advogados que ficam com foco em estruturar o processo, em protocolar, em fazer o pedido, em seguir na audiência, e tem todo o resto que eu tenho assistente que me ajuda no administrativo, mas eu não abro mão, eu sou o único contato de A a Z com o cliente. Então, eu atendo o cliente, eu que analiso o processo, eu que sigo o processo desde o atendimento inicial, montagem do processo, até o fechamento, cadastro no AI, orientação para o passaporte e tudo. Então, são competências diferentes, atuando em momentos diferentes, que completam o processo como um todo, tá? Então, o advogado que vai ficar interagindo com o cliente, fazendo comercial, tirando dúvida, atendendo, explicando e mais atuando nos bastidores, fica meio difícil, né? Então a gente atua em conjunto, mas sou eu literalmente que faço toda a análise dos processos, tá ok? Então assim que funciona, diferente de quem faz indicação, repito, né, para profissionais terceirizados. Então aqui a gente atua literalmente em conjunto, é um produto, um serviço único oferecido ao meu cliente, atendido por mim de A a Z. Tá claro? Então, assim, só para esclarecer, não sou doutora, muita gente fazendo referência me chamando doutora, podem me chamar de Marta, né? E para ficar claro, eu deixei esse vídeo registrado aqui, como que funciona, o que é ser especialista, onde que é necessário exatamente a atuação da figura advogado somente para fazer o pedido no judicial, tá? Então, fiquem comigo, se querem analisar, iniciar o processo via judicial conosco, tem aí o link do WhatsApp na descrição desse vídeo. Estamos até o momento com 100% de sucesso, centenas de clientes atendidos, dezenas e dezenas de depoimentos, referências positivas, graças a Deus, graças ao nosso trabalho, ao nosso compromisso e seriedade, tá? Fiquem comigo e eu te espero. Vejam demais vídeos se você tem interesse, se você está começando ou está dentro dessa saga, desse momento de busca de reconhecimento da cidadania italiana. Um abraço para você.